Eu tô... Ai, preciso entrar aqui no Facebook também. E o meu telefone, meu outro telefone não tá colaborando. Aqui, achei. Olá, tudo bem? Vamos entrando. Eu tô olhando aqui para duas telinhas porque eu estou entrando aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Eu tô entrando aqui pelo Face, pelo Insta. Ai, Thaís, você já chegou, tudo bem? Eu tô só esperando um minutinho aqui, eu tô entrando pelo Face e pelo Insta. Meu telefone, eu tô iniciando aqui. Olá, Gabi, boa noite, seja bem-vinda. No Face eu vou deixar aqui. E eu vou ficar aqui. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Thaísa? Boa noite. Vamos falar hoje sobre inteligência emocional? É um tema bem legal, quero saber de vocês, o que é que vocês conhecem sobre esse tema, se vocês gostam, se é um tema relevante. Eu vou mandando aqui para algumas pessoas, deixa eu mandar aqui direct para avisar algumas pessoas que eu estou ao vivo, para as pessoas saberem. Olá, tudo bem? Gente, aqui eu tô aqui, ó, em 2 telefones, tá? Para transmitir pro Insta, pelo Insta e pelo Face. Tudo bem com vocês? Olá, Kênia, tudo bem? Deixa eu ir acenando aqui pro pessoal do Face também, do Insta. Tudo bem, tudo bem. Fala pra mim, vocês aí do Insta, a Thaís e a Gabi, que já estão online, o que é que vocês entendem sobre inteligência emocional? É um tema muito diferente, muito estranho para vocês ainda. E vocês do Face também. O que é que vocês entendem como inteligência emocional? Que é um tema bem legal, que tá assim super em alta, mas que gera uma certa confusão na vida das pessoas. As pessoas têm bastante dificuldade de entender o que é inteligência emocional, porque a maioria das pessoas fala assim, eu preciso aprender a controlar. Aqui, ó. Eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Mas às vezes a gente nem sabe o que é emoção. A gente confunde emoção com sentimento, faz uma confusão. E aí eu quero que vocês me respondam aqui, ó. Quem quiser, por favor, escrever para mim, na sua opinião, o que é inteligência emocional. Só pra gente interagir. Mandando oi para todo mundo aqui, ó. Eu entendo... não entendi. Vamos lá? Já tem bastante gente aqui no Face e no Insta. E eu vou começar a falar com vocês uma coisa. Primeira coisinha, primeira anotaçãozinha aqui que eu fiz para falar para vocês. É o seguinte, é que nós precisamos entender... Primeiro, o que é uma emoção? Emoção é totalmente diferente de sentimento. Pessoal do Face e do Insta, só me fala se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô ouvindo, eu tô com fone em um e no outro não, tá bom? Mas eu tô aqui ligadinha em vocês, tá? Então nós vamos aqui primeiro entender, gente, o que é uma emoção. Tem gente que fala assim, eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Só que é o seguinte, emoção não é algo tão simples de você controlar, não. Porque eu vou dar um exemplo para vocês o que é uma emoção, tá bom? Tá.
Algumas pessoas estão dizendo que emoção a pessoa se sente um pouquinho analfabeta, não entende, mas tudo bem. Então vamos lá, ó. Eu vou dar um exemplo sobre emoção, tá? Emoção é o seguinte, imagina que você tá passando ali por uma rua qualquer, uma rua escura, tá? E aí você, de repente, deixa eu ver, aparece um cachorro que começa a correr atrás de você, tá? O teu corpo ele vai reagir. O teu corpo vai reagir. Você não vai controlar. Isso é uma emoção. O teu corpo vai reagir. O que vai acontecer? Automaticamente, dentro de você vai acontecer o seguinte: todo o teu sangue vai para os teus membros inferiores, para as tuas pernas, para que você corra. As tuas pupilas, elas vão dilatar automaticamente ao acontecer isso, tá? Principalmente se você tiver medo de cachorro. Principalmente se você tiver medo. No meu caso, se for uma barata, já vai acontecer isso. Se eu ver uma barata, acontece isso comigo. Eu não tenho reação sobre isso. Eu não consigo dominar essa emoção. Isso é uma emoção, ok? Então eu não consigo dominar isso, tá? Então, por quê, gente? Porque isso vem das nossas ancestralidades. Antigamente as pessoas precisavam, né, os homens, né, que saíam para a caça, eles precisavam estar o tempo todo atento para que eles se protegessem dos animais muito grandes, né, aqueles animais enormes que existiam antigamente. Os homens precisavam se defender daquilo. Então o que eles faziam? Eles ficavam o tempo todo atentos, inclusive. É até por isso que até hoje a gente tem muita dificuldade em ter foco, tá? Porque nós não fomos criados, a nossa mente não foi projetada e criada pra gente ter foco, não. Porque quem tinha muito foco antigamente, a pessoa poderia morrer, porque ela ficava lá, por exemplo, focada numa única coisa, aí chegava um predador e matava ela. Tá? Então isso vem da nossa ancestralidade, é um tema bem complexo. Não vou falar de foco hoje, eu vou falar só de inteligência emocional. Então isso é uma emoção. Uma emoção é quando vem algo muito forte que você, entre aspas, não consegue controlar, ok? Deu para entender? Legal, isso acontece quando eu estou muito brava, exatamente. Nós podemos principalmente pensar quando você vai para uma reunião, por exemplo, que você precisa falar em público. Quando as pessoas precisam falar em público, isso é o que acontece com ela. Ela se sente ameaçada. Então, quando ela se sente ameaçada, ela sente aquele tremor nas pernas, porque na verdade as pernas dela querem fugir daquela situação. Ela se sente às vezes pálida ou vermelha demais, porque foi muito sangue para o rosto da pessoa, coração acelerado, pupila dilatada, tudo isso é emoção, tá bom? Eu tô lendo, desculpa. Acredito que inteligência emocional é quando você não precisa necessariamente convencer alguém de que você está certo através da razão, e sim entender o que o outro pode estar vendo, a situação ou o problema. A gente vai falar sobre isso. Ótimo, ótima contribuição. Vamos falar sobre isso. Então aqui nós conseguimos definir um pouco sobre o que é emoção, tá bom? Isso é emoção, ponto. Agora, o que é, Gisele, ter a inteligência emocional? Inteligência emocional. Eu separei aqui algumas coisinhas, tá? Como é que você sabe quando você tem uma inteligência emocional? Primeira coisa que você precisa aprender: a se conhecer. Gente, parece que a gente se conhece, não parece? Assim, se alguém falar pra você, você se conhece? Você fala assim, sim, eu me conheço. Mas você pode acreditar, a gente não se conhece. A gente não... Sabe quando você fala assim, cara, eu fiz uma coisa, saí de mim, saí do meu corpo?
Por quê? Porque, de fato, a gente não se conhece quando a gente está num nível de estresse muito grande. Quando você se sente ameaçado, vem a tal da emoção. E quando você não se conhece, quando você não sabe como é que você age, o que pode acontecer? Você simplesmente não tem o controle do que está acontecendo. Então, por que o autoconhecimento, por que se conhecer ajuda muito você a desenvolver a sua inteligência emocional? Porque quando eu sei como eu funciono, quando eu sei o que me tira do prumo, eu consigo... minhas assistentes, vocês estão me atrapalhando. As minhas assistentes estão aqui entrando numa discussão. Aí eu não consigo me concentrar, desculpa, gente. Então, quando eu sinto essa forte emoção e eu saio do meu prumo, é porque de fato eu não me conheço. E quando eu aprendo a desenvolver essa inteligência emocional, ou seja, me conhecer, saber como eu funciono diante de uma pressão, saber como eu funciono diante de uma situação que me amedronta, eu consigo prever um pouco mais e um pouco melhor as minhas atitudes, tá bom? Um exemplo é força de vontade. A gente adora falar assim, precisa ter força de vontade. Mas você sabia que se você ficar tendo força de vontade desde da hora que você acorda, chega no final do dia, a sua força de vontade ela já não está funcionando mais? Um exemplo do regime, né? Regime você consegue. De manhã você acorda na segunda-feira, você tá super animado para fazer regime. Por quê? Porque você precisa ter força de vontade. Aí quando chega no horário do almoço, você já tá começando a ficar meio de saco cheio daquele regime. Quando chega à noite, você já não vê a hora de comer alguma coisa que te sustenta. Por quê? Porque você tá usando a tua força de vontade. A força de vontade, ela é como se fosse uma bateria, ela vai diminuindo ao longo do dia, tá bom? Por isso que o melhor é você entender as coisas, porque aí quando você entende, você cria mecanismos internos, tá? Para que você possa agir diante de algumas coisas. E uma ótima forma é você se conhecer. E como que eu me conheço? Existem várias formas de você se conhecer. Existem testes de perfil comportamental, talvez muitos de vocês já tenham feito. Quem trabalha em empresa normalmente faz teste de perfil comportamental. Eu, por exemplo, um dos meus perfis comportamental é ser comunicadora. O que isso ajudou na minha vida? Ajudou eu a encontrar uma profissão que eu me identifico. Ou seja, eu preciso me comunicar para me sentir bem. Comunicação é algo bom para mim. Um outro perfil meu, que no coach a gente chama, que é perfil, se você tem perfil gato, águia, tubarão, ou gato, águia, tubarão ou lobo, o meu perfil é águia. Então, o que o perfil águia faz? O perfil águia, ele tem um perfil visionário, só que ele tem pontos de melhorias que precisam ser melhorados. O que eu preciso melhorar? Eu tô sempre muito lá na frente, eu preciso aprender e trabalhar o meu aqui e agora. Eu tenho dificuldade no aqui e agora. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em tocar um projeto. Se eu estiver tocando um projeto, eu me sinto vazia. Eu tenho que tocar 2 ou 3. Só que como eu conheço o meu perfil, comportamental, eu sei que muitas vezes tocar 2, 3 projetos é uma forma de me sabotar. Então, por conhecer o meu perfil, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar a minha onda, digamos assim, tá bom? Vamos lá. Eu vou lendo alguns comentários aqui, só para não... o mesmo... não coloco minha mão no fogo por ninguém, por causa disso de agir emocional, perfeito. A gente não pode mesmo. Se conhecer demais não diminui os impulsos que às vezes nos levam a um patamar superior? Celso, eu vou responder aqui a tua pergunta, depois eu volto para o meu raciocínio, tá? Existe a diferença entre você se conhecer demais e existe uma diferença entre você se sabotar, que é o que eu falei. Se eu me conheço, se eu sei que eu tenho potencial e eu acredito no meu potencial, eu não tenho por que de colocar tetos sobre mim. Agora, o que me faz colocar tetos é, na verdade, ou eu me sabotar, tá? Eu sei que eu sou capaz, mas eu fico encontrando um monte de desculpa para não fazer o que eu tenho que fazer. Ok? Não sei se faz sentido isso pra você.
Ou eu me conhecer demais, primeiro que a gente nunca se conhece demais, porque hoje você não é o mesmo que você era ontem, tá? Então você se conheceu ontem, só que hoje você já é outra pessoa. Então você precisa conhecer a pessoa que você é hoje também. Uma forma muito legal da gente se conhecer e da gente trabalhar essas questões, por incrível que pareça, e parece infantil, mas não é você ter um diário de você mesmo, ok? Então, por exemplo, muitas vezes à noite eu me pergunto, eu falo assim, o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito diferente? O que eu deixei de fazer e que seria muito importante se eu tivesse feito? O que eu posso fazer amanhã melhor do que eu fiz hoje e que eu tenho competência para isso? Então, esse se questionar é uma forma de você se confrontar e de se conhecer e saber se você hoje é quem você era ontem também e saber o quanto você mudou, ok? Porque eu acredito, gente, que todos os dias nós mudamos. Tô lendo alguns comentários aqui, às vezes eu consigo, às vezes não. Tá, ok. Uma outra coisa para você trabalhar bastante a tua inteligência emocional é você fazer o exercício da empatia. Saber que você tem um perfil, tá? Então, por exemplo, meu perfil é comunicadora, mas eu contratei lá uma secretária que o perfil dela é um perfil mais introvertido, é um perfil de ser organizada, tá? Ela tem um perfil de ser mais organizada. E aí eu quero que ela seja comunicadora como eu. O que vai gerar? Conflito. E não tem certo e errado, gente. Tem perfil. O teu perfil é o daquela pessoa que você contratou é outra. Então, o melhor a se fazer é você conhecer perfil comportamental na hora de fazer uma contratação. Isso vai te ajudar muito. Por exemplo, se o cara tem um perfil tubarão, e você quer contratar ele para vendas, ele tem um perfil perfeito para o que você quer. Agora, se ele é um perfil gatinho, né? Gatinho, não estou dizendo que o perfil é ruim, tá? Tem muitos perfis gato que são pessoas extremamente... que ela gosta muito do trabalho coletivo, ela ameniza a fofoca, ela é uma pessoa que vai te ajudar. Então, você precisa pegar essa pessoa que tem um perfil gato e colocar ela para trabalhar numa área que vai te ajudar a equilibrar esses papéis, tá? Agora, o águia, por exemplo, no perfil de venda, no perfil de comunicação, esse perfil vai te dar vai trazer muito resultado para tua empresa. Então, conhecer o teu perfil ajuda você e ajuda a tua equipe que você trabalha. Isso é muito legal de conhecer perfil comportamental. Por exemplo, você atende cliente, conhecer o perfil comportamental do teu cliente te ajuda a lidar melhor com ele, entendeu? Por exemplo, eu que sou coach, se eu vejo que o meu cliente tem um perfil gato e eu quero trabalhar com ele, digamos assim, na porrada, ajudar ele forçando o máximo, talvez ele vai espanar, entendeu? Tem gente me perguntando aqui, como eu sei qual bicho que eu sou? É engraçado falar isso, perfil comportamental bicho, mas existe um teste, tá, Thaís? Existe um teste de perfil comportamental. Esse teste, normalmente, ele é feito no processo de coaching, eu sempre faço, porque eu acho muito importante a pessoa saber, tá? Eu tenho uma pessoa aqui, ó, a Eline, minha linda, tá dizendo aqui, ó, sim, a pessoa espana mesmo. Boa noite, Haroldo. Então, assim, saber como eu lido com cada perfil, me ajuda a reter uma equipe legal comigo, me ajuda a manter relacionamentos de qualidade com as pessoas que eu trabalho, que eu convivo, enfim, gente, aprender a lidar com o ser humano, eu acho que é o grande desafio das pessoas, né? Inclusive, a maioria das pesquisas mostram o seguinte, que as pessoas são contratadas pelo QI, que é o seu coeficiente de inteligência, né? É o seu coeficiente de inteligência. E as pessoas são demitidas pelo QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. Então, poxa, se as pessoas são demitidas porque elas não sabem, não desenvolvem inteligência emocional, nada melhor
que a gente aprender a desenvolver uma habilidade. E a gente não nasce com inteligência emocional, a gente trabalha inteligência emocional, a gente desenvolve inteligência emocional, tá bom? É assim que funciona. A Ana quer saber também o perfil comportamental dela. Ó, os meus... vou fazer propaganda do meu trabalho. Os meus clientes, todos eles sabem o perfil comportamental deles, tá? Uma outra coisa muito legal e que parece muito simples, tá? Mas dá muito resultado. Gente, vocês sabiam que às vezes a gente não sabe respirar de uma forma que faça o nosso cérebro oxigenar? Isso também é inteligência emocional. Então, por exemplo, se você sabe que você tá numa reunião, que você já sabe que aquilo vai te gerar um estresse, que você já sabe que aquilo vai demandar algo extra, você precisa... Deixa eu concentrar aqui no que eu tô falando, depois eu leio os comentários, tá? Você precisa entender que você, às vezes, o simples fato de você respirar profundamente, a respiração profunda, ela vai oxigenar a tua mente e você, às vezes, dá um passo para trás no teu impulso. Lembra, a emoção não é o impulso, a emoção eu não domino, mas se você der um passo para trás do teu impulso, a partir do momento que você percebeu que aquele momento ele não é o perigo que o teu cérebro mandou para você na hora, você dá um passo para trás e pensa. Que aí, se a gente usar o exemplo do cachorro, a gente pode até pensar assim, ó, calma, lembra aquela história que fala que o cachorro sente o cheiro do teu medo? Aí você fala assim, calma, eu não vou correr, porque se eu correr, ele vai me pegar. A mesma coisa pode acontecer numa reunião de trabalho, por exemplo, quando você tá ali numa venda, numa palestra, alguma coisa, é você dar um passo para trás e pensar assim, calma, eu não vou morrer. Tipo assim, se alguém me criticar, eu não vou morrer por causa dessa crítica. Eu, por exemplo, que faço palestra, eu sempre penso isso. Eu falo assim, eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem. A partir do momento que eu entendo e aceito isso, o meu nível de estresse já reduz, assim, eu acho que uns 60%. Entendeu? Aí tem várias outras coisas que a gente pode fazer para mudar o nosso estado mental, que é... Nossa, tem tanta coisa muito legal que a PNL ensina a gente, que você muda o seu estado de espírito, você muda o seu estado emocional na hora, gente. Tem que ser na hora, porque às vezes você não tem tempo para esperar 40 minutos para mudar seu estado emocional, então tem que ser naquela hora. Vou numa reunião agora, o cara tá me tirando do sério agora, o que eu faço para mudar o meu estado? Ô filha, meu amor, vem aqui, para todo mundo ver você que tá atrapalhando minha live. Estava em um ambiente ruim, simplesmente eu entrava em pânico, aí simplesmente não rolou. Sérgio, gratidão, tá? Gi, já fui admitido pelo QI, demitido pelo QE. Perfeito, é isso mesmo. Isso acontece mesmo, gente, mas isso é estatística. Eu sou... aqui no Insta, algumas pessoas estão dizendo assim, ó, se falar uma coisa, eu já fico muito mal. Então, por exemplo, uma pessoa me fez uma crítica, aí a gente vai falar até um pouquinho de mindset. Uma pessoa me fez uma crítica, o que eu faço? Eu fico mal, eu já paro de falar com aquela pessoa, não gosto mais, dá minhas panelinhas, não é mais minha amiga. Gente, você precisa questionar aquela crítica. Eu sempre falo o seguinte, ó, quando uma pessoa me critica, a primeira coisa que eu penso é, quem é essa pessoa que está me criticando? Primeira pergunta que você pode fazer para você mesma. Quem é essa pessoa que está me criticando? Ela já alcançou alguma coisa? Por exemplo, que nem eu sou coach, por exemplo. Aí vem um coach aqui e me faz uma crítica. Fala assim, não sei o que lá, sei lá, você falou não sei o que. Aí eu vou olhar o cara. Primeiro, se o cara for um cara de sucesso, primeiro eu já sei que ele não vai me criticar. Sabe por quê? Gente, vocês já viram pessoa de sucesso ficar criticando os outros? Vocês já viram pessoas de sucesso ficarem metidas em meio de fofoca? Já não rola, já não é típico. Tem um ditado que diz o seguinte,
A fofoca, ela acaba quando ela chega nos ouvidos de uma pessoa inteligente, tá bom? A fofoca, ela acaba quando ela chega no ouvido de uma pessoa inteligente. Então se você tem um cargo de liderança, aí vem aquelas pessoas falar assim pra você, né? Ai, vou te falar uma coisa aqui, mas olha, cá entre nós, tá? Eu, sempre que eu estive em liderança, a primeira coisa que eu já falava é o seguinte: a pessoa que você vai me falar, ela pode saber da nossa conversa? Ela é algo que vai acrescentar na minha vida? É algo que vai mudar a minha vida? É algo importante, sabe? Aquelas perguntinhas básicas. Às vezes a fofoca acaba ali. Porque a pessoa vai te falar uma coisa que de repente não vai acrescentar nada na tua vida, vai abalar um projeto teu que era super interessante de acontecer, vai te jogar para baixo. O que você ganhou com isso? Só ouvir uma fofoca? Tá, o Márcio tá me perguntando o seguinte: se ele tem como treinar de antemão e ter mais controle emocional. É justamente isso, Márcio, que eu tô falando aqui. Quando eu me conheço, eu consigo ter um pouco mais de controle a respeito das minhas emoções. Lembra que eu te falei? Se você conhece o teu perfil, então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu sou uma pessoa muito tímida, ok? Eu sou uma pessoa muito tímida, porém, no meu trabalho eu vou precisar fazer uma apresentação de um projeto. O que eu posso fazer para que eu me saia melhor nessa apresentação, sabendo que eu sou uma pessoa tímida? Eu posso me preparar mais. É algo que eu posso fazer antes, concorda? Eu posso treinar muitas vezes aquela apresentação. Gente, existe uma coisa, olha, nada substitui constância, nada substitui treino, tá? Nada. Se você for constante numa coisa, você vai ser melhor naquilo. Não tem jeito. Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ser melhor. Isso serve, inclusive, para os nossos hábitos negativos. Tá? Se toda vez que alguém me provoca, eu simplesmente retribuo aquela provocação de uma forma estressada, descontrolada, o que eu estou ensinando para o meu corpo, para a minha mente e para as minhas emoções? Eu estou ensinando que eu sempre vou agir assim. Se eu me controlo uma vez, o pessoal do Face tá muito escuro, porque no Insta eu tô me vendo muito clara, no Face eu tô me vendo muito escura. Mas é porque são telefones diferentes. Então, assim, se eu consigo controlar uma emoção uma vez, eu tô melhor do que eu estava ontem. Se eu consigo controlar a minha atitude 2 vezes, eu tô melhor do que eu estava ontem e anteontem, entende? Então eu vou melhorando à medida que eu vou me treinando mesmo. Então eu creio que a inteligência emocional, ela é muito mais treino do que qualquer outra coisa, tá bom? Ela é muito mais treino. Então, por exemplo, eu me magoo muito fácil, treina superar rapidamente essas coisas. Treina o seu mindset a ser um mindset evolutivo. Eu fiz, inclusive, uma live falando o que é um mindset evolutivo, o que é um mindset fixo. Mindset fixo é aquela pessoa que ela ouve uma crítica e ela emperra a vida dela, tá? Ela simplesmente, emperra. Por exemplo, algumas pessoas do Insta estão falando que tá travando. Qualquer coisa, vai lá pro Face, porque no Face o pessoal não tá reclamando, tá? Então, por exemplo, a pessoa te fez uma crítica. Sei lá, eu vou usar a minha vida como exemplo, tá bom? Gisele, você fez um vídeo lá, que nem eu já ouvi, tá? Você fez um vídeo que você tava saindo da academia e você tava feia, tava descabelada. Tá, tava descabelada. Se eu tenho um mindset fixo, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou falar assim, nunca mais eu vou fazer um vídeo.
Nunca mais. Porque as pessoas estão me achando feia, as pessoas estão falando que meu cabelo isso, minha pele aquilo. Agora, se eu tenho um mindset evolutivo, eu vou falar assim, tudo bem, eu fiz, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Obviamente, se eu ver um vídeo meu hoje, ele vai estar melhor do que um vídeo que eu comecei há um ano atrás. Obviamente, se eu faço uma apresentação hoje, ela está melhor do que ela estava há um ano atrás. E é assim que funciona. Sempre que você persistir em alguma coisa na tua vida, a tendência é que você fique melhor. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Tá, legal. Tem gente dizendo que tá tudo bem com a iluminação, oscila um pouco, mas é por causa do meu notebook aqui que tá atrás. Ó, vou melhorar aqui um pouquinho pra ver se melhora aqui no Facebook, tá? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando pra vocês, sobre você ter uma constância, ser sempre melhor. Então isso é muito mais mentalidade, modelo mental, do que qualquer outra coisa. Uma outra coisa muito legal, que eu acho que é legal a gente falar sobre inteligência emocional, é sobre ciúmes, inveja. Ai, tem gente que fala assim, eu nunca senti inveja. Mentira, tá? Só pra te dizer, é mentira. A gente sente inveja, sim. Às vezes você olha uma pessoa que tem algo que de repente você gostaria e que você não conseguiu ainda e aquilo te dá um nozinho básico na garganta. Isso é um sentimento de inveja. Aí, o que eu posso fazer com esse sentimento? Eu posso alimentar ele, e aí o que a gente faz quando a gente alimenta o sentimento de inveja? Eu começo a falar mal daquela pessoa que eu sei que ela tá fazendo melhor do que eu. Entende? Ela tá se dedicando mais do que eu, porque se ela tá conquistando alguma coisa mais que eu, é porque ela tá se submetendo a fazer algo que eu não estou disposta a fazer. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu quero, se eu vejo uma pessoa lá super corpo tanquinho, aí eu falo assim, nossa, eu quero isso pra mim. Ok, mas aí você vai lá e vê o que essa pessoa faz pra ter aquele corpo. Ela malha 7 dias na semana, ela malha no domingo, ela não come carboidrato, ela não sei o que. Eu tô disposta a fazer isso? Se eu tiver disposta, vai e faz. Agora, se eu não tô disposta, eu não posso ficar criticando. Ela tem tempo. Ela tem tempo. Ela é filhinha de papai. A gente começa, olha que louco isso, gente. A gente começa a encontrar, a nossa mente faz automático, tá? Até para nos proteger. Ela começa a te justificar coisas para que você não fique tão mal. Tipo assim, vou dizer tá? Falar de mim. Momento vulnerabilidade. Por exemplo, eu, Gisele, acabei de fazer 40 anos. Aí sabe o que eu falei hoje pra Vanessa, que trabalha aqui comigo? Falei, Vanessa, eu tô com dificuldade de perder 3 quilos. Claro, acabei de fazer 40 anos. Tipo, o que tem a ver, minha filha? Entendeu? A gente encontra desculpa da nossa própria mente. A nossa mente faz isso pra deixar a gente na zoninha de conforto, tá bom? É ela que faz isso. O meu mindset é uma novela mexicana. Muito emotivo, preciso sempre estar no controle. Emocional demais. Sérgio, é isso mesmo. E nós somos mesmo emoção, viu, gente? Tem gente que fica falando assim, a Gabi não consegue ir no Facebook. Então fica aqui, Gabi, fica aí no Instagram. Tá travando, mas tá indo, não tá? Internet é assim mesmo, gente. Oi, Nercy, tudo bem? Sérgio, muito legal você falar isso, porque é verdade, gente. Eu acho que todos nós, tem uma frase bem linda, né, lá do Pequeno Príncipe, eu acho que é do Pequeno Príncipe, se não for, vocês me corrijam. Todos. Sabe aquela pessoa que você mais tem raiva? Pensa numa pessoa assim que você fala, putz, se eu pudesse, eu eliminaria essa pessoa do mundo. Essa pessoa, ela vive uma batalha também dela. E você vive a tua batalha. E a tua mãe viveu a batalha dela. E o teu pai viveu a batalha dele, sabe?
E o teu irmão tem a batalha dele, o teu mentor tem a batalha dele, o pastor da tua igreja tem a batalha dele, todo mundo tem a sua batalha. Então, esse exercício de empatia é muito interessante, porque quando você entende que todo mundo tem a sua batalha, você começa, de novo, você dá um passo para trás nas suas emoções e você se coloca no lugar do outro. Uma coisa que eu aprendi muito, muito na minha vida... Ai, quando você tá fazendo live, o telefone toca. Mico geral, né? Uma coisa que eu aprendi muito, assim, na minha vida, que a gente vai melhorando a cada dia, é o seguinte. Hoje, por exemplo, como eu faço palestra, como eu faço live, como eu faço vídeo, eu aprendi a respeitar pessoas que têm coragem de fazer isso. A pessoa pode falar o absurdo que for no vídeo dela, mas eu já respeito ela pelo trabalho dela. Por quê? Porque eu sei que não é fácil, porque eu sei que não é simples, entendeu? Porque eu sei que existe toda uma discussão interna aqui dentro, né? A gente sofre de síndrome do impostor, a gente sofre da síndrome da maldição do conhecimento, que é, eu não me acho boa o suficiente, eu não me... quem sou eu para falar em público? Quem sou eu para fazer uma live? Quem sou eu para gravar um vídeo dando dicas para as pessoas? A minha vida não tá 100% perfeita. Isso é a síndrome do impostor. Porque a vida de quem tá 100% perfeita, gente? De ninguém. Então, se for assim, não vai existir psicólogos no mundo. Se for assim, não vai existir médicos no mundo, porque, né, a pessoa não pode ter vulnerabilidade. Todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós, né? Então, assim, saber respeitar o outro é uma característica muito boa da inteligência emocional que você pode aprender a desenvolver, se colocar no lugar do outro, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu coloquei. Se vocês gostam desse tema inteligência emocional, um autor que escreve livros sobre inteligência emocional é o Daniel Goleman. Os livros dele às vezes não são tão simples assim de ler, mas quando você vai entrando um pouco mais no tema, você consegue entender. Eu, por exemplo, os primeiros livros que eu li do Augusto Cury, eu não entendia nada. Hoje eu já tenho muita clareza do que ele fala, né? E ele dá uma informação, a última que eu vou dar agora pra gente terminar a live, porque daqui a pouco eu tenho uma aula também, tá? Eu vou pra minha aula, pro meu esporte favorito, que é outra coisa bem interessante também, viu? Praticar esporte é uma forma de você também desenvolver inteligência emocional, disciplina, saber que você é vulnerável, que você pode aprender sempre algo novo e por aí vai. Então vou dar aqui a última informação, que são sobre umas janelas. Imagina que na nossa mente são várias janelinhas, tá? Então tem lá umas janelinhas killers de morte. Aquelas janelinhas killers são todos os nossos traumas complexos, tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, tudo aquilo que você tem ali de trauma, tal. E existem umas janelinhas que são umas janelinhas light na nossa mente, que são o quê? Os sucessos que você já teve, alguma coisa bacana que você já conquistou, uma promoção. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem essas janelinhas. E quando você entra num momento de estresse muito profundo, então, por exemplo, de novo, naquela reunião, enfim, naquela negociação, etc., você entra... Se você não... E vamos dizer que você tá ali no meio, o eu tá ali no meio, a Giselinha tá ali no meio dessas janelinhas, tá? Se eu deixo, as minhas janelinhas killers abrem todas. Então, por exemplo, vou ligar uma câmera para gravar meu vídeo, por exemplo, tá? Aí vem aquelas janelinhas. Nossa, um dia me criticaram. Nossa, um dia disseram que a minha maquiagem não tava boa. Nossa, outro dia disseram que a minha base tava muito branca. Nossa, outro dia disseram que eu falei uma palavra errada. Então, abre todas as janelinhas killers.
O que eu tenho que aprender a fazer? Abrir as minhas janelinhas light, que são aquelas janelinhas que vão me dizer assim, não, várias pessoas me elogiaram, nossa, mas um dia, por causa de um vídeo meu, eu fechei um processo de coach, por causa de um vídeo meu, eu fechei uma mentoria, por causa de um vídeo meu, eu fechei uma palestra. Então eu abro as minhas janelinhas light. Então eu, Gisele, do meio do meu cérebro, pego as minhas emoções e pego toda aquela situação e assumo o controle. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Parece meio complexo, mas eu tô tentando fazer de uma forma bem simples para vocês entenderem o que eu tô falando. Então imagina que você vai lá e resgata aquela emoção do pânico, do desespero e faz uma negociação com você mesmo, abre as janelinhas light e segue o fluxo para aquilo que você precisa fazer. Questione as suas emoções. Legal. Gente, tô vendo aqui todos os comentários de vocês. Faz sentido, legal, bom saber. Vou controlar minhas janelinhas. É isso mesmo, gente, é controlar as janelinhas. Então, por isso que existe uma frase muito interessante que fala: o conhecimento liberta. Então, quando eu sei como eu funciono, quando eu sei como eu sou, eu começo a dominar muito mais os meus pensamentos e as minhas atitudes. Então, às vezes eu não consigo dominar uma emoção, mas eu consigo dominar uma atitude diante daquela emoção. E aí, deu para entender? A Rose tá dizendo que vai abrir as janelinhas dela, as light, né, Rô? Abrir as janelinhas light, é isso mesmo. Legal. Maria Aparecida, lindas palavras, gratidão, querida, por participar. Gente, faz sentido para vocês isso que eu falei? Espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para vocês isso. Legal, manda um beijo pra Mônica, Sérgio. Vou deixar gravada a live. Assim, só pra gente fazer um resumo bem rapidinho aqui do que eu falei pra vocês. Então é assim, olha, eu nem sempre eu vou conseguir controlar uma emoção. A emoção, ela vem, às vezes a emoção, ela vem, como que eu vou dizer, sem controle, como eu expliquei do medo, por exemplo, tá? Mas quando eu sei que aquilo não me representa, não tem uma representatividade de morte, por exemplo, tipo, não tô correndo risco de morrer, não tô correndo risco de algo pior, então, ou eu percebo que eu estou saindo do meu controle, então eu simplesmente dou um passo para trás e controlo a minha atitude diante daquela emoção que eu tô sentindo, tá? Isso acho que cabe muito para quando a gente vai fazer uma reunião, para quando a gente tá fazendo algo que realmente tira a gente do sério, para quando a gente tá conversando com aquela pessoa que tira a gente do sério, porque elas existem. Então você dá um passo para trás, toma uma atitude diante da emoção que você tá sentindo e controle as suas atitudes, já que as emoções nem sempre a gente consegue controlar. A partir do momento que eu consigo controlar uma atitude, controlar outra atitude, a própria constância vai fazendo com que eu aprenda cada vez mais, ok? Oi, AD, tudo bem? O AD tá falando que ele tá fazendo curso, o AD fez um processo de coach comigo, tá fazendo curso, parabéns. A Rose tá dizendo que eu já ajudei muito ela a controlar as janelas, já fechei, já abri, já melhorou muito a minha vida. A Rose também fez processo de coach comigo. Maravilha, é muito legal, gente, é isso, não adianta, eu sempre falo o seguinte, sozinho é muito complicado, até eu que sou coach, eu sempre procuro ter uma mentoria, é muito legal, porque de fato você consegue, quando você está envolvido emocionalmente no processo,
É muito difícil. Quando é uma pessoa de fora que ela não está envolvida no processo, ela te mostra com mais clareza aquilo que você sozinho não enxerga, entendeu? Então, por isso que é legal, por isso que é interessante, por isso que a gente consegue ter mais resultado, né? Quando você está sendo acompanhado e tudo mais. Eu vou procurar emprego e não dá certo, eu começo a chorar. Tá. Beijos, Thaís. A Thaís falou que vai ficar sem bateria. Eu tô procurando emprego, não dá certo, eu começo a chorar. Claro, os problemas, eles existem, Gabi, tá? É uma outra coisa que é muito interessante a gente saber. Problemas, eles são reais, tá bom? Eles existem, ninguém vive sem problemas. Agora, de novo, o que é que eu faço diante dos problemas, tá? O que é que eu faço para melhorar a minha vida? E outra, o que tá errado? É o meu currículo? Eu tô sendo chamada, por exemplo, eu fiz um processo com um cliente que ele tinha feito 7 processos seletivos e ele tinha sido reprovado em todos. Então, o que você entende? Que o problema não era o currículo dele, porque ele estava sendo chamado. Agora, o que ele não estava passando era na entrevista. Ou seja, ele estava com problema de autoestima, tinha uma série de coisas acontecendo. Então, nós trabalhamos o processo da entrevista. Então, por isso que eu falo, conhecimento, o que está te faltando? Será que não é o currículo? Será que não será que o currículo tá bom? Então, eu tô sendo chamada, mas chega lá eu não passo. Então, você precisa treinar a sua habilidade na entrevista, entendeu? Uma coisa muito legal, gente, só pra gente fechar mesmo, que agora eu preciso isso, eu vou chegar atrasada na minha aula. A gente precisa aprender a ser muito honestos com a gente mesmo. É uma dificuldade que a gente tem muito grande. Ser verdadeiras. Conheça os teus pontos fracos para você poder trabalhar ele. Se você não admitir que tem ponto fraco, você não vai aprender. Ter pensamento positivo. Legal, é lindo, maravilhoso, mas pensamento positivo não resolve, sozinho não resolve a vida de ninguém. Talvez, tá bom? Pensamento positivo sozinho não resolve. Você precisa ter pensamento positivo, você precisa ter atitude positiva, tá? Você precisa desenvolver habilidades, ter conhecimento. Então não adianta uma coisa só. Por exemplo, eu posso ter muito pensamento positivo que eu quero ficar magra, mas se eu não fechar minha boquinha, se eu não praticar um esporte, não vou ficar magra. Eu tenho pensamento positivo que eu quero ser mais inteligente, mas eu não leio nada, tá? Eu não leio nada, eu não me esforço nem um pouco, eu quero ficar só o tempo todo assistindo Netflix ou assistindo novela, eu não vou ser inteligente. Desculpa, não vai ter pensamento positivo que vai resolver minha vida, tá bom? Então, assim, meu currículo não tá bom, procura currículos na internet, procura novos currículos, procura gente que tá falando sobre isso, gente, foca no que não tá bom na tua vida para que essa área flua na tua vida, tá bom? Boa noite, Mariana, minha prima linda. Obrigada, Kênia, palavras sábias. Queridos e queridas, eu vou interromper a nossa live porque a gente já está 1 hora quase falando, exatos 51 minutos. Agora eu vou para minha aula do meu esporte que eu escolhi por enquanto para mim, que é Muay Thai. Queria que você fizesse uma live sobre mindset. Sérgio, eu já fiz uma live falando sobre mindset, mas eu vou fazer novamente, tá? Só que eu acho que eu fiz só pelo Insta. Não fiz pelo Face, mas eu vou fazer mais. Aliás, eu vou fazer bastante live, tá? Tá na minha meta de coach. Coach tem meta, viu, gente? Eu tenho meta de fazer mais live. Então, eu vou fazer live sobre mindset. Gratidão, Gabi. Ela falou que nem viu o tempo passar na live. Mindset é muito legal, gente, é muito legal. Mindset é modelo mental. Qual o seu modelo mental? Isso influencia em tudo na tua vida, tudo. O teu modelo mental, eu trabalho meu modelo mental todos os dias. E de novo, gente, eu tenho as minhas lutas internas, aquilo que eu falei pra vocês, todos nós temos. Às vezes eu preciso fazer o meu... Eu preciso trabalhar minha inteligência emocional, eu me questiono, eu me corrijo, eu corrijo a rota e continuo. O que não dá é pra gente ficar no vitimismo, tá bom?
Vitimismo não leva você para lugar nenhum. Se ficar se fazendo de vítima, colocando a culpa, o tempo inteiro a culpa tá no sistema, a culpa tá no outro, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, é do vizinho, do periquito, do papagaio. Enquanto você ficar nessa, você não vai assumir o controle da tua vida. Assuma o controle da tua vida, que você vai ter bastante evolução. A garanto. A garanto pra você. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês o que eu falei. Se não fizer, fique apenas com a minha intenção positiva, tá bom? E se você quiser, reassista a live, compartilhe a live ou marque aquelas pessoas que você sabe que é importante, que precisa ouvir. A gente sempre precisa, tá? Manda um beijo, avisa quando tiver live. Eu sempre vou avisar, era até pra eu ter feito um post, eu esqueci, desculpa. Manda um beijo pra tua mãe, Má, também, linda. Gente, então gratidão mesmo por vocês terem ficado aqui comigo. Muita gente assistiu, muita gente como que fala, interagiu comigo. Isso pra mim é muito importante, tá bom? Beijo, até a nossa próxima live. Aí eu aviso pra vocês o tema, tá? Gratidão, beijão, tá? Vou deixar gravada, beijo. Beijo, pessoal do Insta.